Pode sorrir que a gente está no ar de novo para levar agora o episódio 3, né, Rô? Episódio 3, Fernando, prazer imenso estar aqui, né? Em nome da Abel, né? Promotora do Pode Sorrir, né? Mais um evento, mais um encontro importantíssimo hoje, né? Sem dúvida. Falando dos sorrisos das crianças, Fernando. Pois é. Antes de a gente começar esse bate-papo, né? Quero agradecer aí as pessoas que estão curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal. Então, para você que é novo, que está acompanhando o terceiro episódio do Pode Sorrir, pode olhar lá, a gente tem mais 2 episódios, foi bem bacana. Mas se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa a sugestão de temas para a gente explorar, né? Para quem não sabe, o Pode Sorrir é um podcast que a gente quer falar com o público leigo, quer falar com o público, os pacientes, né? Eu falei num episódio, né, que somos todos pacientes, né? Então a gente aprende pra caramba também aqui com grandes especialistas da área, né? Grandes profissionais da área da saúde, né? Por nós dois sermos dentistas, né, Rô? A gente tem uma predileção por colegas dentistas, né? Mas a gente vai conversar com médicos, com todos os profissionais que cuidam da saúde das pessoas, né? E como não é de praxe, a gente quer agradecer aqui os nossos apoiadores, os nossos parceiros comerciais, porque sem eles a gente não sobrevive. E se você quiser também ser um parceiro aqui do Pode Sorrir, um parceiro comercial nosso, onde a gente vai levar o seu conteúdo, contar a sua história, levar a sua marca, né? Levantar a tua marca aí também, né? Se fizer sentido conectar com o nosso canal aqui, são todos muito bem-vindos, né? Então, esse evento é promovido pela ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Odontologia, uma entidade que surgiu em 2019 para fomentar o empreendedorismo dentro do segmento odontológico, né? Nós todos que somos profissionais de saúde, somos formados para sermos técnicos, né? Então a gente tem pouco contato em gestão, em marketing, em vendas, né? Então a Abel veio principalmente para isso. Os nossos patrocinadores, a HelpDoc Consultoria, que trabalha a parte contábil, regulatória, que você vai montar um consultório, tá com dor de cabeça, aquela parte de burocracia, vai registrar funcionário, vai regularizar na vigilância sanitária, pode falar com a equipe da HelpDoc. A DocWorking também, que é uma plataforma parceira aqui, que é o novo Airbnb da saúde, né, que está ajudando bastante a gente. O Banco Cora, que é um banco digital só para pessoa jurídica, né? Então você que tem uma empresa, tem um CNPJ, tem um banco digital gratuito, sem taxa, sem custo de Pix, sem nada, é melhor produto hoje para a pessoa jurídica que eu tenho trabalhado no mercado. A gente tem a parceira também, a Saúde Service, que é um meio de pagamento que facilita a gestão financeira nos consultórios, então se você quiser conhecer também. O Dental Office, que é um software de gestão que vai auxiliar o dia a dia do profissional a fazer a gestão do consultório. E é isso aí. Se você quiser ser parceiro também aí da Abel no nosso podcast, é muito bem-vindo. Vincule sua marca aqui com o nosso programa, que vai ser muito bacana, né? Então, hoje o nosso tema é um tema muito pedido, né? O pessoal tem muita curiosidade por questões, quando a gente fala de criança, né? Sim, saúde bucal da criança. Sim. Eu acho que é um desafio hoje, né? Para as mães cuidarem da saúde bucal das crianças. E muitas das mães, eu acho que tem pouca informação sobre como cuidar melhor da saúde bucal das crianças, né? Então, faça uma breve introdução antes da gente chamar as nossas queridas amigas, né, e colegas de profissão para bater um papo que vai ser bem bacana. Acho que é um tema muito importante, né, Fê? Só pegando um gancho, né, do que o Fernando falou, lembrar vocês que além do canal do YouTube, nós também estamos no Spotify, na plataforma do Spotify, onde você pode, principalmente quem gosta de ouvir o podcast. Então, escuta lá no Spotify, mas esse eu já adianto para vocês que tem surpresa. Você vai querer escutar no Spotify e voltar no YouTube, porque elas estão repletas de modelos. Elas têm um arsenal sorrisos, de bocas. Um arsenal de bocas, de demonstrações práticas. Então, escuta no Spotify, volta no YouTube para você ver as dicas das nossas ilustres convidadas que vão falar sobre o sorriso, a importância do sorriso das crianças e da saúde que começa desde a primeira infância, né? E aí a gente pode falar um pouquinho disso, né? Aliás, começa já na gestação, né? Começa com a mamãe, mas melhor do que eu,
quem fará essa própria introdução são as nossas ilustres convidadas. Doutora Lúcia Coutinho, uma honra tê-la aqui. Obrigada. Tá? Uma renomada odontopediatra, uma das maiores odontopediatras do Brasil. Eu posso falar isso assim, sem nenhuma dúvida. Autora de livros, artigos científicos, proprietária de uma clínica que realmente faz a diferença aí no atendimento, e ao lado a nossa querida Lígia Coutinho aqui também, prazer tê-la aqui também. Prazer é meu. Vai explicar pra gente o que é ortopedia funcional dos maxilares. O que é isso daí, Rô? Ortopedia funcional de Você quer saber o que é a ortopedia funcional dos maxilares? Espera um pouquinho. Daqui a pouco a Lígia vai esclarecer isso pra gente, e você vai entender o quão importante isso é para a saúde do seu filho, para a saúde de todos em geral. Muito bom, muito bom. Doutora Lúcia Coutinho, querida, primeiro, muito obrigado por você ter topado aí bater esse papo com a gente. Sei que a agenda é corrida, apertada, a gente conseguir uma brechinha aí para bater esse papo. Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da sua... que eu sempre falo, né? Não é currículo profissional, é especialização. Quem eu sou, né? Exatamente. Quem que é a doutora Lúcia Coutinho? Na realidade, Lúcia, deixa eu fazer uma confidência aqui pro pessoal. Ó, ninguém tá ouvindo, tá? Mas o Fernando falou que era o nosso sonho de criança, né, Fê? Ter a Lúcia Coutinho aqui, ia ser maravilhoso, né, como odontopediatra. Desde o primeiro episódio, Lúcia, a gente queria muito a tua presença, viu? Um prazer. Olha, o prazer é todo nosso. Estar aqui é uma honra, né? Porque a gente que faz odontopediatria há 39 anos, como clínica, né? Como a gente chama no dia a dia, com mão na saliva, que é o termo, né, popular que a gente fala, porque está ali no mosto todos os dias, é realmente uma missão, sabe? E eu até gostaria de me apresentar aqui, não como uma super odontopediatra. Eu quero me apresentar aqui. Quem sou eu? Sou Lúcia Coutinho, uma odontopediatra há 39 anos, clínica. Já trabalhei 15 anos em um hospital também, pronto-socorro, na prefeitura. E, além de tudo, eu acho que para que a gente tenha sucesso na profissão, a gente tem que ter o sucesso como pessoa. Então, para isso, eu posso dizer que eu sou mãe de 2 filhas, avó da Laura, esposa há 40 anos do mesmo marido, né? E, assim, feliz porque tenho uma missão na vida, que é a odontopediatria. E essa odontopediatria me faz, assim... ser realizada como pessoa, como profissional, porque sabe o que eu busco? O que a gente busca é a saúde da criança, é a prevenção, é formar uma geração cárie zero. E com 39 anos de clínica, eu posso dizer aqui com muita satisfação que hoje eu já trato da 2ª geração, né? Eu já trato dos filhos dos meus clientes, que esses clientes não têm cárie. Mas será que é possível não ter cárie? É possível, sim, porque a prevenção se começa desde cedo. E isso é a odontopediatria, né? A especialidade da odontopediatria, ela é um diferencial na vida da criança. Inclusive, a própria Associação Brasileira de Odontopediatria, a ABOPED, tem uma frase que diz: toda criança merece ter um odontopediatra para chamar de seu. Por quê? Fantástico, fantástico. É? Muito boa, muito boa. É da ABOPED essa frase. Eu não tive um odontopediatra para chamar de minha. É verdade. Né? E esse odontopediatra, ele está aí justamente para acolher aquela criança, né? E a gente estuda não só a parte técnica, como odontopediatra, que a gente tem que ter toda uma formação, inclusive até de psicologia infantil, como também a gente vai ver aquele lado lúdico, aquele acolhimento, aquele humanismo em atender aquela criança de acordo com a sua necessidade, da sua idade, do seu desenvolvimento cognitivo, neuropsicológico. Então, tudo isso é avaliado para você atender um bebê de 1 ano e meio, 2 anos. Não é? É incrível, porque eu lembro, a nossa geração tinha pavor de dentista, né? Era uma coisa totalmente diferente, né? Era terrível, né? E falando em gerações, né? Eu falo assim, eu e a Lúcia, a gente está numa geração, né? Nós que já estamos com 32, né, Lúcia? Sim, a gente dúvida. já chegou aos 32 anos, a gente está numa geração... Ainda bem, a carinha mostra já, né? Estão mais com 18, né? É. Vamos conhecer um pouco a opinião da outra geração também, né, Fê? Precisamos conhecer, né? Importante. E aí, Lígia, prazer imenso, Lígia, ter você aqui também com a gente. Bom, o prazer é todo meu. Vocês podem imaginar a honra que eu tô, né, de falar ao lado dela, minha mãe.
Você está falando ao lado da estrela. Exato. Vocês falaram aí que todo mundo queria ter um odontopediatra, né? Ela comentou. E eu peguei um pouco dessa frase para minha área de especialidade também, que é a ortopedia funcional dos maxilares. E eu acho hoje, não tenho essa estrada toda, de 39 anos, mas já tenho 10 na ortopedia, inclusive. Sou, para me apresentar também, né? Trabalhamos juntas na mesma clínica, tá? Desde que eu me formei, eu não comecei lá. Eu quis, inclusive, fazer uma parte fora da clínica. Entrei lá como especialista para fazer o que eu realmente amo hoje fazer, que é ortopedia funcional. E uma honra trabalhar ao lado dela, de uma equipe que a gente forma juntas, das nossas crianças, que hoje a gente fala, né? Porque são crianças dela, que são crianças minhas, crianças nossas que a gente olha como um todo, com certeza. Então é uma honra. Muito obrigada pelo convite mesmo de vocês. Muito legal. E acho que a gente vai ter muito a agregar aí para esse podcast, para a saúde não tenho dúvida. Integral da nossa criança. Vamos começar então, Fê, porque a Lígia já tocou num ponto, a Lúcia tocou em outro ponto. Vamos mixar os pontos. Nós estamos falando da criança. Explica pra gente, né? E aí eu passo a bola para as duas, tá? Vocês dividam como vocês assim desejarem. O que é odontopediatria? Pensando na criança. O que é odontopediatria? O que é ortodontia? E o que é ortopedia funcional dos maxilares? Porque eu vejo essas três coisas como as coisas que mais são prestadas enquanto serviço na odontologia para as crianças, não é isso? Sim. Então, o que é cada uma dessas coisas e o que cabe a cada uma dessas especialidades? Eu quero só complementar também. Esses nomes que o Rô falou aí, estranhos, isso. É comum já para os nossos pacientinhos? Eles sabem, eu preciso procurar isso? uma odontopediatra. Não, eu vou no dentista. Como é que está Perfeita sua análise, Fê. Essa percepção do nosso paciente em relação a quem que eu procuro? Vou no dentista que tem 60 anos de idade e levar meu filho de 2 aninhos de idade. Não tem match, né? Não faz sentido. Né? Então, não sei se as pessoas já estão buscando no Google, por exemplo, odontopediatra. Né? Na realidade, assim, graças a Deus, eu acho que está havendo um trabalho muito bom, até de um grupo chamado Odontopediatria Brasil, e que ele está, assim, fazendo a diferença, mostrando a importância da odontopediatria, né? E a gente já está na área há muitos anos, também buscando corroborar com isso, porque a odontopediatria é uma especialidade diferenciada. Ela vai buscar a criança desde a gestação. Ela vai criar aquela geração cárie zero, livre de problemas de cárie e de oclusão, desde pequena, né? E prevenção se inicia desde 1 ano de idade. A criança com o primeiro dente já tem que estar no dentista, e é o ideal. Agora, com relação ao odontopediatria em si, esta é a especialidade que cuida da criança. Então, como eu falei, é um diferencial, somos especialistas próprios para tratar daquela criança, né? Então, assim, hoje a gente está tendo muita procura de odontopediatria, sim, muita busca, como você falou, os pediatras, tá? Indicando, porque... Os médicos pediatras, né, no caso, né? Graças a Deus, né? A importância da transdisciplinaridade, que é a união das especialidades, que é um mote nosso, até da nossa clínica, dos meus livros, dos nossos livros, que é a integração das especialidades na busca da saúde da criança como um todo. O médico, nutricionista, o dentista, todo mundo trabalhando em prol do bem comum, né? Isso, a fono, olha que tem um nutricionista, às vezes terapeuta ocupacional, que mais? Nós temos otorrinopediatra, o pediatra em si, né? E o pediatra é um grande indicador, porque ele é o primeiro profissional da área de saúde que entra em contato com a mãe, não é? Então é muito importante. Tem aquela profissional que também auxilia na amamentação, né? A consultora. A consultora de amamentação, sim. Externo, que é, né, muito importante. Hoje em dia está até mais difundida essa questão da consultora, sim. E, na realidade, nós até escrevemos um livro, Odontopediatria para o Pediatra, que até saiu pela Sociedade de Pediatria de São Paulo. E é justamente para poder mostrar essa importância da união das especialidades, onde o odontopediatra vai fazer a diferença na vida dessa criança, porque não só com a parte de orientação para os pais, para a criança, para os cuidadores, a gente dá muita palestra em escola para orientar, né? E, além disso, como eu falei para vocês, você começando uma criança com prevenção, essa criança não vai
vai ter cárie. A cárie, o que é? Uma doença. Ela é uma doença comportamental sacarose dependente. Nossa, doutora Lúcia, o que é isso? Ela é uma doença que uma criança que não tem uma boa higiene, não tem uma boa orientação e tem uma dieta cariogênica com consumo frequente de açúcar, essa criança aumenta assustadoramente o risco de ter cárie. É o biscoito, é a bolacha. Não é? Então, A balinha. A balinha. toda hora, a frequência de ingestão do açúcar. Então tem que ser radical? Não, na vida. Eu explico para as minhas mães, mãezinha, na vida tudo é equilíbrio. Não adianta se proibir tudo. Claro que existem protocolos. Por exemplo, até 2 anos de idade hoje, pela Sociedade Brasileira de Pediatria Médica, não se deve dar açúcar para a criança. Justamente para não desenvolver o paladar doce na criança. E o açúcar hoje, nós odontopediatras trabalhamos não é só pela cárie, e também pela saúde geral, porque o açúcar pode induzir a doenças crônicas não transmissíveis. Tem muita obesidade em criança, Obesidade infantil. Diabetes precoces, né? E assim sucessivamente que leva para a vida. E o hábito se adquire na infância. Então, uma criança que é criada com o hábito de comer açúcar direto, mas é só um chocolatinho, é só uma balinha. E às vezes eu falo para a mamãe, para quê? Outro dia uma mamãe virou para mim e falou... O adulto dá por conta dele, né? A vontade dele. Sim, que ele a criança, no fim, não conhece ainda o paladar doce. Não é? Né? E aí é muito da cultura, da nossa cultura um pouco também, né? A avó, nossa, na casa da avó não pode, né, nem pensar em não dar bala. Chega lá, já espera a bala da avó. Então essa cultura também dificulta um pouco essa questão toda. E é importante isso, né? Esse alerta não fica só para as mães, fica para as avós. Eu achei muito legal, Lígia, o que você falou agora. Porque é importante você que é mãe, você que é avó, avô, entender que não é legal dar o açúcar. Principalmente nessa fase. Olha, a Lúcia está dando um alerta importante. Até os 2 anos de idade, a criança não pede, ela não precisa entrar em contato com o açúcar e não faz falta a ela. Acho Ou substitui por uma frutose, né? Uma vai por algum outro algo caminho, né? O leite materno não tem açúcar. O melhor alimento do mundo é o leite materno, mamãe. Então, você veja bem, não tem açúcar e a criança mama, né? O ideal é que o aleitamento materno, já que a gente está falando de odontopediatria, nós somos clínicos amigos do peito, da amamentação, porque é fundamental que uma mãe se preocupe em dar o melhor alimento do mundo para o seu filho. Barato, pronto, próprio para a idade dele. Para vocês terem uma ideia, um bebê prematuro, aquele leite da mãe é próprio para aquele bebê que nasceu prematuro. O organismo da mãe já prepara aquele leite. Uma criança que mama o peito já desenvolve todo esse crescimento orofacial, dessa musculatura que amanhã vai falar, vai deglutir, vai mastigar para crescer. Olha a importância de uma primeira visita de uma mãe gestante a um odontopediatra que faça E aí, gestante. Lúcia, eu te faço uma pergunta e aproveito e ponho a Lígia também na conversa. Uma mãe, por exemplo, então vamos lá, nasceu o bebê. Ela vai dar a amamentação exclusiva pelo peito, porque o bebê, na primeira fase da vida, eu entendo que até por 6 meses, ele exclusivamente... No mínimo 6 meses. No mínimo Aí, 6 meses, ele tem que... Aleitamento materno exclusivo. Exclusivo. Nem água precisa. Nem água precisa. Então fica o alerta, não é para dar mamadeira com açúcar, né? Nessa fase é exclusivamente mamar ao peito. A gente entende que, assim, como eu falei para você, a gente tem muita prática do dia a dia, tem mães que às vezes não conseguem. Então, a gente tem que respeitar, né? Por algumas razões, por algumas cirurgias que fizeram, enfim. Então, agora, a mãe que conseguir amamentar, ela vai estar dando o melhor para o seu filho em termos de saúde, de imunidade, de crescimento orofacial. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. A criança, o bebê recém-nascido, ele nasce com a mandíbula, o queixinho, mais para trás. Tá? Então, a gente chama de retrognatia, é o nome técnico. Então, reparem para vocês verem. E até o 6º mês, a criança que ordenha o peito materno, ela vai avançar essa mandíbula para frente para já conseguir esse crescimento que ela vai depois receber os dentinhos de leite. Muito interessante. Tá? Então você vê, olha um aleitamento materno. Esse é sobre o aspecto, né, doutora Lígia, que é da ortopedia, que trabalha com crescimento. Importantíssimo. Eu ia perguntar, né? Estamos falando em leite, né? Lígia, qual que é a importância do dente de leite, né? Porque muitas mães falam, vai cair mesmo, vai trocar mesmo. Então, qual que é a importância, obviamente, para a saúde geral, mas na tua área de atuação, na ortopedia, né? Eu quero falar um pouquinho até antes. Vamos só falar o que é a ortopedia, né, gente? Claro. Muita gente fala, enfim, de onde vem o meu paciente, né? Vamos dizer assim, para odontopediatria a gente já tem essas indicações do pediatra médico, da área médica em geral e de outros profissionais ali da área que trabalham com criança.
A ortopedia também. Eu já tenho muitos pediatras médicos me indicando, tá? O nome, né, ortopedia, quando a gente fala só ortopedia, fala, mas é médica? Porque dentro da ortopedia, não. Por isso que a gente tem até que falar o nome completo da especialidade para facilitar, que é a ortopedia funcional dos maxilares, certo? A gente trata de bocas, né? E não só de bocas. Então, começa pelo dente, passa pelo crescimento de base óssea daquela boca, das arcadas, né? Que muita gente já sabe esse nome. E passa para um crescimento geral. Então, a gente tem muita coisa envolvida numa criança quando eu vou olhar a mordida, tá? E aí, o odontopediatra me é muito importante também. Então, excelente os ortopedistas funcionais, enfim, formarem uma equipe, muitas vezes, focando no odontopediatra também, porque é uma... Né, a gente brinca que é a goiabada com queijo. Precisa ter um odontopediatra coladinho no ortopedista e vice-versa. Então, partindo daí, o que a ortopedia funcional vê na criança inicialmente, tá? Desde os 0 anos, tá? Ou seja, a amamentação para nós também é muito importante. Exatamente pelo que a Lúcia falou. A gente vai ter ali a retrognatia, que a gente nasce com o queixinho mais para trás. O peito materno, a gente brinca na ortopedia, que é o primeiro aparelho ortopédico funcional da criança. Fantástico. Que vai me trazer essa base de baixo, a nossa mandíbula, que é a inferior, para frente, certo? Então, a partir daí, os meus dentes de leite, importantíssimos, tá? Vai trocar, não faz nada, não tem problema. Espera para tratar. Nossa, hoje é o que a gente ainda ouve, infelizmente, de muitos pais. E quando chegam para mim com 3 anos de idade, eu falo, meu Deus, não, vamos tratar hoje, com 3 anos de idade. Acho que a questão da idade a gente pode falar um pouquinho mais pra frente também, que é uma dúvida muito comum dos pais. Sem dúvida. Quando começar o tratamento. Então, voltando aí à pergunta a foco da importância dos dentes de leite, passam a partir daí, da amamentação, vão vir os primeiros dentes de leite ali a partir mais ou menos dos 6 meses, em média. E com isso já tem uma base toda que tem que ser preparada com a mastigação que os dentes de leite que vão fazer. Certo? Então, assim, perder um dente por cárie, né, de primeira infância, meu Deus, é um problema já. Não acha que é normal a gente perder esse dente, não. Né? Vai me fazer muita falta lá na frente, né, pela troca dentária, e aí começam as funções todas nossas serem alteradas por esse fato, né, em relação à mastigação, principalmente, que na minha área de especialidade da ortopedia, a mastigação é uma das principais fontes de crescimento. Tá? Então, a mastigação é uma das minhas áreas mais faladas em primeira consulta. Ou seja, quando falta um dente, a mastigação está vai ser alterada, exato. Consequentemente, o crescimento dessa arcada, com certeza, e o crescimento como um todo, porque a arcada faz parte do todo, está prejudicado. De face como um todo, né? Então, de rosto. A gente trata uma mordida cruzada, que eu falo mais pra frente um pouquinho aqui, e aí depois vou mostrar, me altera um crescimento de face como um todo. Olha, a criança fica com uma assimetria de face. Então, não é bobinho perder um dente de leite antes do tempo correto, em sem que dúvida. Ele naturalmente ele esfolia, o termo que a gente usa, né? Ou ele deixa de existir para que ele vai ser substituído por um dente permanente, né? Exato. E aí a mastigação, a minha orientação mastigatória é muito importante para o crescimento, que eu falo, não pode ficar só na papa, no amassado, não facilita não. Vamos dificultar a mastigação daquela criança. Lógico, dependendo de quantidade de dentes, né, que ela tem em boca, da idade, enfim, né? Por isso passa essa orientação, inclusive. Mas a gente tem que focar sempre numa tríade que a gente fala, que é o duro, o seco e o fibroso. Eu preciso que essa criança tenha contato com esse tipo de consistência de alimentação. Muito legal. Para que aquela base tenha um crescimento e um desenvolvimento adequados. Né? Muito legal. Então a gente fala no BLW, que é uma outra orientação que a odontopediatria também passa, chama BLW. É uma sigla em inglês, que a gente vai ter ali o contato da criança com o alimento participativo, chama método participativo de alimentação. A criança precisa ter o contato para todos os nossos sentidos, também, inclusive visão, o olfato, o tato ali com aquele alimento, tá? Depois disso, a gente, partindo dessa alimentação de transição correta, pronto, aí flui, né? E essa mãe vai conseguir fazer o que precisa com a criança. Explica uma coisa, porque a gente está acostumado, principalmente nós que já temos mais de 30 anos, nós estamos acostumados a ouvir muito falar de ortodontia. Então, por exemplo, quando o odontopediatra precisa corrigir o sorriso, precisa alinhar os dentes ou, né, mudar as arcadas, a gente recorre ao ortodontista. Mas agora você me conta uma coisa nova chamada ortopedia funcional dos maxilares. O que cabe ao ortodontista, o que cabe ao ortopedista funcional dos maxilares? O que é diferente e o que é semelhante entre eles? Perfeito.
Hoje não mais, ainda bem, mas a gente teve há um tempo atrás essa questão muito dessa rixa, né, vamos dizer assim, a ortodontia, com a ortopedia funcional, quem que tá certo, quem que precisa tratar primeiro da criança. Então eu hoje falo pros meus pais que chegam lá com essa dúvida. Ah, você é ortopedista, mas a ortodontia não tem a ver, o que que vai fazer, com quem eu trato, né? Entra muito daí, primeiro da idade, tá? Quando a gente começa um tratamento. A ortodontia hoje, a gente fala que são áreas complementares, tá? Então, a ortopedia funcional pega, sim, essa criança para tratar mais cedo que a ortodontia. Falta ainda na ortodontia, vamos dizer, aparatos ali para tratar uma boca de 3 anos de idade, tá? Primeiro porque a gente já está falando a palavra aparelho, né? A ortopedia funcional dos maxilares não se trata só com aparelho. Eu também trato na prevenção. Sem dúvida. Eu orientando essa mãe, hábitos, né? Esses hábitos de mastigação. Perfeito. Chupeta, dedo, respiração. a respiração, muitas vezes que me chegam lá, tanto para mim como para a doutora Lúcia, essa questão da respiração oral, via boca, é uma novidade, às vezes, para os pais que caem lá com a gente, mesmo passando, às vezes, por pediatras e tudo, que com 3 anos a gente está agora abrindo o olho deles em relação à respiração da criança. Não está respirando bem pelo E o nariz. que ele tem que observar na criança ali já para Então, a gente tem ter alguns... esse diagnóstico precoce? A palavra precoce, inclusive, hoje a gente até usa já uma palavra outra como momento oportuno. Excelente. Quando a gente fala precoce, parece que você está tratando antes da hora, certo? Não, hoje a gente trata no momento oportuno da criança. Oportuno, tá? perfeito. Diagnosticou, já vai tomar uma atitude. Então, só para a gente entender essa lógica, achei muito legal o que vocês duas falaram, eu estou juntando aqui o que as duas falaram. Então, começa com o odontopediatra, nessa integração que a Lúcia tão bem citou, né? Transdisciplinar, ou seja, o médico, o pediatra, o otorrino, todo mundo Fono. ali. Aí ele passa com o odontopediatra, e o odontopediatra vai falar, opa, peraí, eu preciso de uma intervenção para o desenvolvimento desse maxilar. E aí ele vai recorrer primeiro ao ortopedista funcional dos maxilares, Perfeito. porque Exato. é ele que alcança tratar o paciente nessa fase de Porque, vida. na O realidade... ortodontista seria mais adiante. Mais adiante. Só um pormenor. O odontopediatra é que a criança chega para nós, o odontopediatra. A criança não vai chegar para um ortopedista direto. Então, a mãe nos Perfeito. leva, que o ideal hoje, mamãe, primeira consulta é com 1 ano. Então, nós vamos acompanhar não só a parte clínica Doutora, dos dentes. faz essa linha, a mamãe que está assistindo a gente, faz essa linha do tempo. Quando a criança tem 1 ano, depois 2, depois 3, Tá. está no odontopediatra, depois passa com a Lígia, ortopedia. Ortopedia, exatamente. Então, quando essa Constrói criança pra gente essa linha do chega tempo. com 1 ano de idade, que é o ideal, a primeira visita, com os primeiros dentes, isso já é uma norma pela Academia Americana, Associação Brasileira, primeiros dentes, primeira visita. Mas, doutora Lúcia, precisa, sabe por quê? Ali, a odontopediatria, com uma visão integral e ampliada, ela vai orientar a mãe em vários sentidos, como a doutora Lígia muito bem falou. Na introdução alimentar aos 6 meses, na higiene desses dentes, no tipo de alimentação que vai ser dado, com menos risco à cárie, alimentos que vão, a consistência gradativamente aumentando. Enfim, a mãe recebe todas essas orientações para quê? Que a gente, como odontopediatra, vá criar uma geração sem cárie e orientar esse crescimento e desenvolvimento orofacial. Então, quando a criança com 2 anos, 2 anos e meio, nos chega chupando chupeta, por exemplo, com 3 anos, já com uma mordida aberta anterior, que seria uma alteração de arcada, aqui, ó. tá? Que a doutora Lígia vai mostrar ali. Então, vejam bem, isto é para nós um fator de alteração já do crescimento da arcada e é realmente esta criança que nós vamos encaminhar para a ortopedia funcional dos maxilares. Por quê? Aprendam, mamãe. A criança, ela troca dente, não arcada. A base óssea fica. Então, uma criança que tem uma alteração de arcada, se nada for feito no desenvolvimento e no crescimento dela, quando chegarem os dentinhos aos 6 anos de idade, que ela começa a trocar, esses dentes vão vir nessa base óssea que já tem uma alteração. Ou uma mordida cruzada, ou uma mordida aberta. Entenderam? Então, a importância de nós trabalharmos remoção de hábito, que também é orientado por nós odontopediatras, que a gente muitas vezes ajuda. Daí a importância das funções, mastigação, respiração, todas adequadas para que o crescimento orofacial seja adequado. E uma última colocação importantíssima, isso é científico também, é que até os 6 anos de idade, mamãe, a criança já cresceu 80% da face. O crescimento orofacial até os 6 anos já aconteceu. Então, olha a importância das funções harmônicas, mastigação, fala, deglutição, tá? Olha a importância de não perder
perder um dente para não ter uma perda precoce e já alterar essa formação de arcada, perda de espaço, entenderam? Então, olha, o que é importante a gente modular e modelar esse crescimento juntamente com dentes saudáveis. Gente, odontopediatria e ortopedia funcional junto, vocês não têm ideia que maravilha. O barulho que faz. Tá? O barulho que faz, né, numa criança para a vida. Para uma isso, frase que eu ouvi, falo, doutora, eu falo assim, foi... eu acho que eu sou tão apaixonada. E tenho o privilégio de ter ao meu lado a Lígia, né? Que é uma dentista, modéstia à parte. Não é porque é minha filha, mas, né? A gente está aqui. Uma né, frase Lígia, que eu junto. ouvi outro dia foi: o sorriso do adulto se constrói na infância, né? Sem Então, dúvida. Sem dúvida. as E é lá que tudo É lá que começa. começa. Né? Meu avô falava, o pepino se torce de pequeno. Lígia, Né? Lúcia, você usou um termo que eu achei muito bom, que foi a cárie é uma doença que é totalmente evitável, né? Hoje, Perfeitamente. a gente pega, então voltando um pouquinho lá no Só passado. tem cárie quem quer. Só- E quem não teve eu orientação. falo que cárie é uma doença de escolha, Com não é? certeza, perfeitamente. Então, por exemplo, aquele jovem adolescente, aquela criança que desenvolveu cárie, eu falo que na criança até é mais uma escolha dos pais, muitas vezes, do que da própria criança. Mas o jovem adolescente, que eu acho que a gente poderia também introduzir um pouco nesse assunto, às vezes é uma escolha dele, né, Lúcia? E eu vejo o quanto esse público adolescente, o pessoal gosta de brincar muito com o termo, né? A aborrecência, usa termos, né? Que eu falo que são até pejorativos, Sim. porque colocam eles... E não devem ser usados. Não devem ser Natural, usados, né? natural. A margem das coisas. E a gente vê que na saúde é um pouco assim, né? Quer dizer, ele tem o médico pediatra, e aí ele se torna adolescente, ele não tem ninguém. Ele não tem o médico. O ebiatra, o herbiatra. né? O ebiatra. Hebe vem do grego, né? Deusa da juventude, Hebe. Por isso, ebiatra, né? Médico ebiatra e odonto ebiatra. A doutora Lígia, inclusive, é especialista em odontoebiatria, como nós também trabalhamos na área. E muito bem colocado, porque as nossas crianças crescem. Né? A gente que já tem bastante tempo de estrada, as minhas crianças de 2, de 3, hoje já tem 18, 20, Isso. né? E a adolescência de 10 a 20 anos ali tem que ser tratada, respeitada. E digo mais para vocês, quando a gente pega a criança desde pequeno, esse adolescente já foi modulado. Ele já tem o hábito no DNA dele, de uma escovação, de uma higiene, a importância de um fio dental. Porque, gente, pegar um adolescente de 12, 13 anos, que nunca foi orientado a passar fio dental, ele não vai começar a passar fio dental no dia seguinte, tá? É um processo, né? É todo um processo. E uma outra coisa importantíssima que a gente fala na nossa clínica, Coutinho, é o acolhimento, é ouvir aquela postura de escuta da mãe, da criança, do adolescente. O adolescente não é aborrecente, ele é um ser em crescimento e desenvolvimento com os hormônios fervilhando. Então, é muito gostoso você receber aquele adolescente que cresceu contigo e vem me contar da namoradinha, vem me contar do aficante, vem me contar dos... sabe? Eles se tornam amigos nossos, na verdade. A gente Exato. fala a linguagem deles e aí lá eles têm como até uma psicóloga, uma terapia, né? Eles se tornam amigos, é muito gostoso. E agora nessa fase até de Copa do Mundo, o que eu tenho de paciente meu trocando figurinha, Na clínica. É legal. Lá a E gente comigo. troca Que legal, que legal. eu entrei na dança, né? Porque, pô, tratar de criança, você precisa entrar na dança um pouco. Peraí, você entrou na dança? Claro. Você tem um Neymar aí? Porque tem Virou ponto de troca lá. E outra exato. coisa, e isso influencia de uma forma muito positiva, porque a criança, o adolescente que é bem recebido e bem acolhido, aquilo ali é um lugar prazeroso para ele. Ele vai com prazer de ir. Então, e o que significa isso então, Lúcia? Significa que tudo que você pede, que você orienta, você vai interagir, ele vai te ajudar, ele vai fazer. Então, não critique. Lá a nossa postura é muito de acolhimento, né, doutora Lígia? E de orientação. E nunca de apontar uma mão, um dedo para uma mãe e dizer, você não fez, você não faz, você tem que fazer. Não. Mamãe, orientação é conhecimento, conhecimento é libertação, para que você faça o melhor para o seu filho. Então, lá, a nossa metodologia de trabalho é exatamente essa. Esse acolhimento em que, quando você tem essa interação, essa orientação, esse acolhimento com a mãe, que muitas vezes chega com culpa, né? A mamãe, meu filho está com cárie, com 2 anos, 3 anos, ele mama 3, 4 mamadeiras na madrugada. Não adianta você falar para a mamãe sabe? Porque se ela fez aquilo, ela não fez por mal.
né? Ela não teve. Ela não queria que o filho dela tivesse com cárie também, né? Ela quer dormir, né? Ela tem que dar uma maneira pra dormir. Né? Então, eu acho que aí vem a questão da chupeta um pouco também, sim, né? sim. Então, assim, não dá pra gente apontar o dedo na mãe e falar que absurdo que seu filho chupa chupeta. Claro que não. A gente tem que dar solução. Exato. E acolher, né? Eu acho que a palavra acolhimento é tudo humanismo, né? nesse momento, Nós temos uma na clínica, né, doutora Lígia? Excelência e humanismo, que é um mantra nosso, né? Ótimo. Excelência natural que você tem que trabalhar. Eu digo, o sucesso de um tratamento está balizado em 3 pilares, né? Embasamento científico, a experiência clínica, né? E o entender da família e respeitar os valores da família. Não adianta você chegar lá e impor alguma coisa para uma família, sendo que não está no script daquela família aquilo que você está orientando. Para isto, mamãe, a anamnese, né, doutora Lígia, que a gente faz, a nossa primeira consulta, eu falo porque nós trabalhamos juntas, é em torno de 1h30. Doutora Lúcia, é 1h30 da criança na cadeira? Não. É 1 hora só com a mãe, para que a gente possa ouvi-la, para que a gente possa fenotipar essa criança. O que é isso? Escutar desde a gestação, o que ela come, hábitos que tem, como come, como vive, escola, irmãos se tem. Eu ia te perguntar exatamente isso, Lúcia. Numa relação do odontopediatra, né, ou mesmo do médico pediatra com a criança, quanto tempo é dedicado aos pais, à educação dos pais, e quanto ao atendimento da criança em si? Porque eu acho que as duas coisas são fundamentais, naturais, né? Uma complementa a outra, naturalmente. E aí a primeira consulta nossa é exatamente isso. Eu estou falando como nós funcionamos lá. 1h30 a nossa consulta é 1h30. E com os pais e com a criança. Isso. Sendo que dessa 1h30, nós temos em torno de 90% deste tempo com os pais numa sala de escritório. Que a gente tem lá a gente tem uma sala de escritório lúdica e depois tem a sala de atendimento até separado para que a criança possa primeiro entrar no mundo dela ali, né? Então, os pais vão ser atendidos. Ali, essa anamnese é completa. E outra coisa, tanto a doutora Lígia como eu, aquela postura de escuta, de olhar nos olhos, respeitar o que a mãe está falando, deixá-la colocar o que realmente é o dia a dia daquela criança, para que aí sim nós possamos orientar aquela criança naquela vida da forma que ela está levando. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu vejo, por exemplo, o odontopediatra ele é tão importante, mas ele é tão importante, gente, que eu vejo que vocês, mais do que melhorarem a qualidade de vida das crianças, vocês melhoram a dos pais. Sem dúvida. Quantos pais que você não recebe, que você vai explicar para ele a importância de uma escovação, do uso de um fio dental, e ele sequer é capaz de usar aquilo? Exatamente. Quer dizer, então você já está começando... Ele aprende também, não né? é? Você está indiretamente melhorando a qualidade de vida dos próprios da pais. família, né? Isso é impactante, né? Como é que é isso para você? É muito gratificante, porque inclusive, muitas vezes, a mãe já tem um medo, né? Então, o que é importante que os pais tenham conosco? Uma sintonia, uma confiança, para que a gente possa falar a mesma língua, né? E muitas vezes, a gente orientando os pais, né? Com relação a menos ansiedade, menos medo, e porque a criança, muitas vezes, já chega lá com aquele medo subjetivo, né? Porque a mãe já falou. Porque a mãe, muitas vezes, também foi traumatizada na infância, né? Sim, então, ela traz isso com a criança. Então, às vezes, a gente até está usando ali o famoso motorzinho do dentista no barulho, né? Que, enfim, primeira consulta nem se usa, mas só pegando esse gancho. A mãe, na verdade, não consegue ficar na sala pelo barulho. A criança está ótima na cadeira. Sim. Né? Então, a gente... o primeiro contato da criança, às vezes, a mãe já deve ter aquele... Isso, então, exato. A mãe não anteriores. consegue ficar ali na sala ouvindo o barulho. E a gente até pede, não faça caretas, porque a criança está vendo você. Né? Então, a criança está ótima na cadeira, na verdade. Então, acho que essa parte de condicionamento psicológico, que é uma outra coisa que a odontopediatria faz, tá? É muito importante para o resto da vida daquela criança, que vai ser um adolescente e um adulto. Né? Então, o condicionamento é importantíssimo. Inclusive, essa questão lúdica aí, de se ter. Por isso que, assim, eu posso levar meu filho no dentista que não é especialista na odontopediatria? Pode. Porém, é uma outra visão, certo? Porque cada macaco no seu galho. Então, a odontopediatria está aí para isso também. A questão do condicionamento dessa criança. Mas a abordagem é diferente. Exatamente, a abordagem é outra. O espaço é outro. O ambiente, né, da odontopediatria é uma coisa lúdica. A criança tem que se sentir ali em casa, como se ela estivesse no quartinho dela com os brinquedos dela. Né? Então, isso faz toda a diferença nesse primeiro momento aí de
consulta de primeira vez. Quando chega, por exemplo, uma na nossa clínica, que é uma clínica especializada, né, infantil, e temos adultos também, mas focando no infantil, desculpa, temos uma brinquedoteca. Sabe? Mas a brinquedoteca é só para distrair a criança? Não, ela vai chegar no mundo dela, lúdico, sabe? Uma coisa que ela vai se inteirar. Faz parte da jornada dela dentro do tratamento, o atendimento, né? Já começou na brinquedoteca. Já começou no segurança na porta, que vai receber com um sorriso. Já começou na recepção, onde a recepcionista vai dar um bom dia, onde o ambiente tem um ambiente com cheiro gostoso, alegre, colorido, né? Então, assim, a brinquedoteca tá ali para ela vai se sentir, ela chegou no mundo dela. Tem a Peppa, tem a Marcha, tem a Patrulha Canina. E nós temos que ter, inclusive, de acordo com cada idade. Porque não adianta eu chegar para adolescente e botar um filminho da Patrulha Canina para adolescente de 12 anos. Né? Então, tudo isso tem. E é o diferencial de um profissional especializado em criança, em adolescente. Entendeu? Porque a gente respeita todos os profissionais, todas as especialidades são importantes. Haja vista que na nossa clínica nós temos todas as especialidades. Porém, como a doutora Lígia falou, cada um na sua especialidade, na sua área, fazendo o seu melhor. Entendeu? Sem dúvida. Então, a odontopediatria visa buscar uma criança, inclusive isso eu gosto de falar muito, que do primeiro livro nosso, que eu estou junto com o Dr. Marcelo Boni, que é o titular da Universidade de São Paulo, odontopediatria para o pediatra, tem a missão do odontopediatra. Eu digo, um dia eu passo por essa vida, esse legado eu vou deixar. Missão do odontopediatra para mim. Com prevenção, orientação e carinho, o odontopediatra pode criar uma geração cárie zero, livres de problema de oclusão e sem medo de ir ao dentista. Então, essa fantástico. Eu assino Lúcia Coutinho, essa um dia eu vou embora, ficam aí, né, o legado, porque eu acho que é isso que nós temos que fazer. E, Lúcia, falando da cárie agora é uma pergunta que eu faço para as duas, para a Lígia e para a Lúcia. A cárie é o principal problema que vocês verificam nessa população jovem, né, na criança e no adolescente, ou existem outros problemas que hoje superam a cárie como existência nessa nova geração que nós temos agora, nessa geração século XXI? Então, na realidade, a partir de 2009, nós tivemos a parte do flúor, que ajudou muito, né? Porque os países emergentes têm um alto índice de cárie, inclusive o Brasil, né? E então nós temos que a importância dessa fluoretação da água, a importância do uso do creme dental com flúor, do íon fluoreto, que vai nos ajudar, né? Nessa diminuição do risco da cárie, e a importância dessa orientação para que essa criança não tenha cárie, porque a cárie, na realidade, as pessoas têm que entender, é uma doença infecciosa provocada por uma bactéria, por bactérias, sim, né? Em que esta boquinha tem um consumo exagerado de alimentos cariogênicos, carboidratos fermentáveis, açúcares, né? E uma higiene inadequada. Então, isto aumenta o risco de cárie. Por exemplo, também mamadeiras, né? Com açúcar, com achocolatados durante 2, 3 vezes na noite, aumenta sensivelmente o risco da cárie. E a cárie, um dente rígido, o papai do céu dá esse dente para nós, olha, sem cárie, sem nada, rígido, perfeito. E essa cárie vem da fermentação desse biofilme, que são restos de alimento que ficam na boca, e essa higiene não acontece. O que vai produzir? Ácidos. E esses ácidos vão realmente cavitar, fazer a cavidade. Isto aqui, dentro do dente, para vocês terem uma ideia, é a polpa do dente, olha. Tá? E essa polpa do dente, ela é afetada. Isso que você chamou de biofilme é o que os comerciais de TV chamam de placa bacteriana. Placa bacteriana, né? Hoje chamada de isso. biofilme, que nada mais é que restos alimentares que não são removidos, então de um dia para o outro, né? Fica que às vezes grudado no dente fica mesmo. Grudado, aquele biofilme, aquela massinha que a mamãe vê em cima do dente. Então isso tem que ser removido. Mamãe, pelo menos 2 vezes ao dia, essa criança tem que escovar o dente. E até 8 anos de idade, a criança não tem maturidade para fazer escovação sozinha. E fio dental pode e deve ser introduzido. E hoje tem esse tipo de fio dental que facilita, que são os montadinhos, entendeu? Então, tudo isso, naquela primeira consulta que a mamãe fala, com 1 ano de idade, precisa ir ao dentista? Precisa, porque você já tem essa orientação. E aí, você não vai precisar chegar nessa cárie, né? Que vai prejudicar o dente, pode haver uma perda precoce do dente de leite ou do permanente, né? E, inclusive, prejudicar o permanente que está se formando. Porque, como nós temos aqui, ó, o dentinho permanente,
dente, ele está logo abaixo do dentinho de leite. Então, se eu tiver uma cárie no dente de leite, isso pode prejudicar o meu dente permanente. Sim, se você tiver uma infecção nesse dentinho e esse dente permanente que está em cima está em formação, pode também lesar esse permanente. Além da perda precoce, que nós já falamos, tudo o que causa. Então, a cárie é absolutamente prevenível, é uma questão de orientação e não é tão difícil assim. É simples, desde que você comece lá da infância e isso fica para a vida. Rui, só voltando que a pergunta sua aí foi só sobre a questão se a gente ainda encontra muito a cárie, né, no consultório. Ainda sim, encontra-se bastante. Muito menos, né, acho que do que antigamente aí a gente encontrava, mas ainda encontra. E aí, pegando a sardinha pro meu lado aqui da minha especialidade, eu acho que um dos principais problemas que a gente ainda encontra são as maloclusões, tá? Que são o que seria a maloclusão, né? É a nossa alteração ali, o desequilíbrio da mordida da criança, tá? Para os pais entenderem como essa criança tem o encaixe das arcadas. Como a de cima encaixa no de baixo. Tá certo? Tá cruzado? Tá aberto porque chupou chupeta ou porque chupou dedo e teve uma remoção mais tardia? Como é que é o certo? O que é o certo e o que é o padrão? O que é o padrão? Joia. E do padrão Vamos lá, deixa eu pegar emprestado o não aqui. Padrão. O nosso padrão, tá? Quem tá no YouTube, enfim, né? Só no Spotify Olá, não dá pra no ver, Spotify, mas agora é hora vai de pro abrir YouTube, o YouTube, tem hein? imagem. A gente tem uma boca aqui, vamos dizer assim, não sei se estão dando pra ver aí direitinho, mas a gente tem aí pelo menos 2/3 dos nossos dentinhos de baixo, tá? Aparecendo no sorriso quando a criança morde, o de cima no de baixo, tá? Ou seja, 1/3 do dente de baixo tem que encaixar no dente de cima. Isso, sempre por dentro. A gente brinca que a boca, ela tem que ser uma panela com a tampa, tá? A tampa tem que ser sempre maior que a panela, tá bom? Que é o de baixo. Bom exemplo. Em todos os sentidos. Da frente e pelas laterais, né? A gente tendo isso, a gente pensa sempre na palavra função. Então, a nossa função mastigatória tem que estar sendo bem realizada, bem desenvolvida, para que o crescimento e o desenvolvimento das arcadas seja adequado, né? Então, seja equilibrado. Então, vamos lá, vou seguir no teu exemplo, hein? Vamos lá. Quando eu tenho uma tampa muito grande em cima da minha panela, o que eu tenho de problema? Vamos fazer o contrário, que acho que Então, vamos começar ao contrário. de primeiro facilita um pouco. A nossa tampa menor que a panela. Menor que a panela, tá bom? boa. Então, a gente encontra aqui, que são as chamadas mordidas cruzadas, tá? Bastante comum, inclusive. E por que tão comum? Né? A gente tem tem explicação. Porque a gente ainda hoje tem hábitos presentes, né? Que são os hábitos de sucção, como chupeta e dedo, e às vezes mamadeiras tardiamente retiradas aí da criança. E aí, esse hábito, junto com respiração, que são fatores todos que a gente avalia nessa criança, fazem com que a tampa, ou seja, o superior da nossa boca, né, a base de cima, que chama maxila, ela fique menor que a mandíbula, que é o de baixo, tá? São os nomes técnicos aí. E outra, aqui não tá pra gente falar tanto da parte técnica, mas a gente tem tanta coisa envolvida. Vamos mostrar aqui pra ver, ó. Essa então é uma mordida cruzada. Essa é a tampa menor do que a panela. Então a gente tem a tampa, certo? Que é o superior aqui. Por exemplo, menor que a panela, que é o de baixo. Então eu tenho uma entrada dessa base de cima pela de baixo, né? Perfeito. Um desequilíbrio total dessa mordida. E esse modelo que eu tô mostrando aqui já é em dentição permanente. Eu encontro esse tipo de boca numa dentição ainda de leite, tá? Numa dentição decídua completa. E aí eu já trato, pra gente não chegar nessa questão aqui, nesse posicionamento, na dentição permanente. E aí só mostrando um outro exemplo de mordida cruzada, mas esse é pela frente. Então, o Fê até perguntou, o que a mãe tem que ver, né, na criança? Vejam isso, ó. Então, é até fácil de você ver, como mãe, como pai, vendo a criança sorrir, eu tenho aqui, ó, né, um desencaixe. Então, a base de cima, por dentro da de baixo, certo? Então, abrindo para vocês entenderem, a criança abrindo a boca assim e pede para sorrir, ela sorri e a nossa tampa, né, da panela tá por dentro da de baixo, tá? Perfeito. Então a gente tem uma mordida cruzada aqui e essa muito importante de ser tratada o quanto antes, né? Crianças têm uma dificuldade, a gente chega com criança com uma seletividade alimentar muitas vezes hoje em dia por falta de mastigação. A criança não consegue mastigar. Meu filho não gosta de carne. Não é isso, não gosta de carne. Tudo bem, tem a questão toda de preferências alimentares. Mas ele tem uma mordida cruzada, uma mordida aberta importante, algum tipo de mordida. A carne. Exato. Dificuldade de mastigação. Por isso ele passa a não gostar daquele alimento. Perfeito. Então hoje a gente também, muito contato com o Nutri, né, com as nutricionistas, indicando para nós, olha, né, aqui existe uma seletividade alimentar importante, junto com as fonos, claro. Então eu junto
auxilio ali, trato aquela mordida a partir mais ou menos de 3 anos de idade, falando em idade aí, para as mães saberem, e a partir daí, obviamente, a seletividade passa a melhorar, né? Ele passa a gostar da carne. E aí eu tenho mães que me idolatram em relação a isso, né? Não me idolatram lija, mas, enfim, o tratamento em si. A entrega, né? Exato. Foi graças à ela ficou odontologia, muito graças satisfeita. à ortopedia dos maxilares que a gente que o filho conseguiu... dela voltou a comer carne. Você regularizou a arcada e permite com que essa criança tenha uma mastigação satisfatória que vai ter o crescimento. E muitas vezes você vê, não mastiga uma carne, e a mamãe fala, ele tem preguiça de mastigar. Não é preguiça, mamãe. Ele não tem tônus de musculatura e tem uma arcada alterada. Então, daí a importância de ser visto a criança como um todo. Eu disse no começo um pouquinho, quando a gente estava falando antes, que a criança não é um dente numa boca. Isso. É um dente numa boca e num ser em crescimento e desenvolvimento. Tudo avaliado. Então, você dinâmico, né? Dinâmico. Então, aquele momento oportuno que a doutora Lígia olha, que a Lúcia manda para ela e que aquilo encaixa, é gratificante você, com certeza, sabe, fazer aquela criança, eu costumo dizer que é um trenzinho num trilho, né? Se a criança está fora do trilho, você vai colocá-la de volta. E o crescimento faz o resto. E aprendam o seguinte, o crescimento é para a vida, você já cresceu correto. Então, no caso da mordida cruzada aqui, que a doutora Lígia já mostrou, veja bem, é o tipo de negócio que você vai ter uma simetria de face, que o crescimento aconteceu mais de um lado que do outro. E isso, mesmo você indo para a ortodontia depois, com 10, 12 anos de idade, você vai arrumar os dentes no local, mas a base óssea nunca mais. Então, aquela simetria, nunca mais. Falar que é como se alguém fosse numa academia de ginástica e fizesse só de um lado e não fizesse do outro, né? É o que eu uso para os meus pais, né? Para os pais que chegam pra gente, eu uso muito essa questão, né, da musculação, porque a gente tem que eles têm que entender, de novo, não é uma área fácil de se entender. Sim. Então a gente trabalha muito com foto, de casos mesmo, né? Ali, modelos, fotos, enfim. Antes e de depois. Tratamento, até para entender o que a gente está fazendo ali. Não estou movimentando só dente, eu estou movimentando a base como um todo, né? O crescimento. Então eu uso muito isso. Um outro fato muito importante para os pais perceberem em casa, o que é? Se você percebe que seu filho mastiga mais de um lado da boca só, certo? Já é um sinal de alerta. Eu preciso usar os dois lados da boca para mastigar, né? Uma mastigação bilateral e alternada. De novo, dos nossos alimentos duros, secos e fibrosos. Estou focando bastante nisso porque é importante. Então, pede lá pro seu filho. Tá achando que ele tá crescendo um pouquinho assimétrico? Tá achando que, de novo, a nossa tampa, né, não tá certa na panela? Pede para mastigar algum pedacinho de carne, alguma coisa. E no meio da mastigação, pede para abrir a boca. Vê onde aquele bolo alimentar, a maioria dele está. Se ele tiver mais de um lado da boca ali, ele pode sim estar já com uma mordida cruzada e você ainda não observou. Perfeito. Né? Está desequilibrado. É a nossa musculação. Ele está fazendo musculação só de um lado da boca. Porque nossa face, a gente tem os músculos nela. Então eu trabalho muito mais um lado da face do que o outro. Aí sim as assimetrias faciais que a gente ganha. E aí você ia explicar quando a tampa é maior do que a panela, ou seja... Exato. Se a gente tem uma tampa... vamos falar um pouquinho de mordida aberta, que eu acho legal, rapidinho. Porque tem muita também que chega muito no consultório pelo fato de ter os hábitos, chupeta e dedo, tá? Então, voltando a mostrar só a mordida aberta aqui, ó, na câmera, a gente tem, então, o desencontro, né, dos dentes da frente de cima com os dentes de baixo. Eles não se tocam, tá? É onde a nossa chupeta mora, né? Então, fica com essa abertura na frente aqui. O dedo, a chupeta. O dedo, a chupeta. Então, é uma outra mordida aqui, um outro desencaixe que é fácil das mães observarem, né? Veja lá, pede para o seu filho morder. Está com esse desencontro, não existe o toque dentário na região frontal, precisa tratar. A gente precisa, primeiro, lógico, e aí sim, voltando à questão do acolhimento, entender a remoção desse hábito. Ajudar se na acabou remoção. de ganhar um irmão, se acabou de, né, desfraldar, que a gente chama de tirar a fralda ali, é momento também de tirar essa chupeta? Vamos ver, vamos observar, vamos conversar com a família. Mas dando certo ali, estando no momento adequado, até de 2 anos de idade para frente, a gente já consegue fazer essa remoção, né? Seria o ideal. Eu preciso também, junto, tratar essa boca. E aí, muitas vezes, preciso de ajuda também, psicológica, muitas vezes, porque tem um apego muito emocional com aquele hábito, tá? O postamento de língua, a gente falou pouco de língua aqui, falando de musculatura. A gente vai fazer um intervalo joia. já. Aí eu volto com esse assunto língua, que é legal. Porque depois dessa aula aí, a gente precisa dar uma respirada, né, Rô? O conteúdo foi muito, muito bom. Pois é, cara. Eu vou só finalizar, naquela hora que você tinha falado da cárie, que eu acho importante ser colocado, que a cárie é um problema de saúde pública.
a cárie dentária. Cárie entendeu? É um problema então de saúde. é importante ser dito isto, né? Uma das doenças que mais afeta as pessoas no mundo, né? E a cárie de primeira infância, ou cárie precoce da infância, é a cárie que atinge crianças até 5 anos de idade, pelo menos uma criança com uma lesão de cárie até 5 anos de idade, é chamada de cárie da primeira infância, ou cárie precoce da infância. E esta cárie, que pode progredir, pode levar a esses problemas todos que a gente sabe, de infecção dentária, de infecção essa que pode ir para o corpo, inclusive, que é o dente faz parte do corpo, né? Então, a importância de saber que a cárie dentária é uma doença que tem que prevenir, pode ser prevenida e que, caso não seja, vai provocar sérios problemas, sérios danos, e a gente não gostaria que isso acontecesse. Principalmente com as nossas crianças, que a gente quer que eles sorriam com saúde e com alegria, né? E aqui pode sorrir, fica tranquilo. Pode sorrir sempre, pode sorrir Por sempre. isso que nós estamos no Pode Sorrir. Gente, a gente vai tomar só uma aguinha, hein? Vou instalar o dedo aqui, a gente já volta, não vai embora. Sei que é mamãe que tá gostando aí do bate-papo, tá conhecendo muita coisa aí, as tampas da panela que a Ali já trouxe, a história da doença cárie. Então, só um minutinho e já volta. Pode sorrir que voltamos aí, tomamos uma aguinha aí para respirar, muito conteúdo bacana aí, muita informação que acho que as mamães devem, às vezes nem sabiam do cuidado que podem ter hoje com as crianças, né? E antes da gente voltar aí ao nosso bate-papo, que tem muita coisa ainda para falar, né? Queria fazer um convite para você que é profissional da odontologia. Dia 8 de dezembro, a Bel vai promover um evento aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, onde a gente vai levar muitas novidades para quem é empreendedor, para quem empreende no segmento odontológico, para quem tem clínica, para quem tem consultório, para quem quer montar clínica, para quem quer montar consultório. Aí vou fazer um outro convite também, dia 30 de novembro agora, a gente vai dar uma aula, né, doutora? Você vai me ajudar lá no programa de mentoria para odontopediatras que querem empreender nesse negócio, né? Eu falo que a odontopediatria é o melhor negócio do mundo, né? A gente tem, olha quantas possibilidades aqui a doutora Lígia, a doutora Lúcia trouxeram para a gente, para você que é profissional de odontologia, até para você que não é profissional de saúde, mas não é da odontologia, é nutri, é fono, a quantidade de parcerias que vocês podem fazer com esse público, né? E hoje a gente tem muita odontopediatra no Brasil, né? Uma especialidade que tem crescido muito. No intervalo eu dei um Google aqui, eu perguntei para vocês, será que as pessoas estão procurando odontopediatra no Google? Não sei se vocês sabem, o Google tem uma ferramenta que chama Google Trends, né? Que é Google Tendências. Eu coloquei aqui, odontopediatria. Eles usam uma escala de 0 a 100, né? No ano de 2022, no Brasil, essa escala de busca de odontopediatria ficou próximo do 100. Então tem muita gente procurando odontopediatria. Graças a Deus. Ortopedia de maxilares, eu coloquei também, tem menos procura, né? Porque é uma palavra mais difícil. Exato. Nova também. Não, e mais pouco conhecimento, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então a pessoa não procura o que não conhece, né? Exatamente, mas o odontopediatra tem a função de divulgar o que é a ortopedia funcional. Sem dúvida, que é porque aquela visão complementar, vai do ser odontopediatra ampla, né, que vai ver aquela criança não só como dente, como crescimento. E a especialidade é a ortopedia funcional dos maxilares. Notícia boa aí para que é odontopediatra, tem muita procura no Google aí. Rô, você tem uma pergunta para a doutora Lúcia, se eu não me engano? Tenho sim, na realidade é uma pergunta de um seguidor nosso. Pois né? é. Ele está aqui falando, né, perguntando, no caso, contando a história do filho dele. Tá? O garoto tomou um tombo numa atividade da educação física da escola. Perfeito. E ele não fica claro aqui se ele quebrou o dente ou se o dente saiu. E aí ele falou assim, na hora bateu o desespero, não sabia o que fazer. O que eu faço numa situação dessa? Muito bem, ótimo. O traumatismo dentário, na realidade, é importantíssimo ser falado. A pergunta é muito pertinente. Parabéns pela pergunta. E é o seguinte, até os 3 anos de idade, nós temos 30% a mais de traumas dentários, bucodentários. Criança cai, criança bate, a criança está começando a caminhar, né? Então, a gente pede até para colocar aqueles sapatinhos mais leves, não muito pesados na criança, né? E escola é muito comum, brincar de pega-pega, bate na cabecinha do outro, né? E os tipos de trauma são vários que pode acontecer. Desde uma concussão, que é uma batida seca no dente, que realmente não tem sangramento, mas houve a batida, até uma fratura dentária, às vezes uma fratura radicular, que é a fratura da raiz dentária, né? E também a avulsão. O que é a avulsão? A avulsão é quando o dentinho cai, né? Quando bate é um trauma maior e o dentinho vai embora, ele cai. E às vezes é muito comum até isso em criança em tenra idade, 2, 3 anos de idade, né? E eu vou mostrar
aqui para vocês uma coisa interessante. A gente pode colocar essa prótese fixa funcional num dentinho que foi avulsionado, que a gente já vai mostrar. Neste caso, dessa batida de boca, digamos que escureceu o dentinho. É muito comum. Entendeu, Rodrigo? E aí, o que acontece? A mamãe já fica com aquela preocupação. Doutora, o dentinho ficou cinza, ficou escuro, tem que fazer canal? Não necessariamente. O que é importante num traumatismo dentário? Pegue e leve a um odontopediatra, tá? Para que ele possa fazer um exame clínico e radiográfico. Que é muito importante, que vocês não esqueçam que o dentinho de leite está aqui, mas o permanente está em cima, tá? Então, traumatismo no dentinho de leite pode acontecer de alterar também o permanente. Claro que depende do tipo de traumatismo. Portanto, mamãe, não subestimem o traumatismo no dentinho de leite, porque pode ter consequências mais sérias. O dentinho escuro tem que ser avaliado clínica e radiograficamente. Em alguns casos, teria que fazer tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, porque essa polpa, às vezes, já morreu, já necrosou. Outras não. Porém, esse diagnóstico é clínico, não dá para ser dito, tem que fazer ou não, sem avaliar. Fraturas, dependendo do tamanho da fratura, esse dentinho tem que ser refeito, né? E a parte de acompanhamento clínico e radiográfico tem que ser temporário. Foi, bateu, depois não viu mais. Tem que ser. Então, isso já existe no protocolo, tá? Pra gente acompanhar. E a ortopedia entra também nessa história, né? Entra. Pra pôr um aparelhinho para manter o espaço. Exato. Sim, Então, exato. Se tem uma perda, né, dentária precoce ali. Exato, se funciona. Esse modelinho aqui, olha que interessante aqui. Só para vocês verem, também a ortopedia, olha, isso aqui é um fator preditor de batida de boca. A criança que chupa chupeta, tem uma mordida aberta, com uma protrusão, que a gente chama, né? Com os dentinhos de cima mais para frente. O que acontece? Quando essa criança bate a boca, o que acontece? A primeira coisa são os dentinhos da frente. De cima. Então é muito comum. Então olha a ortopedia entrando aqui, gente, melhorando, diminuindo esse risco de traumatismo dentário, né? Então o que acontece? Vamos colocar aqui esta boquinha para vocês verem. Lembra que eu comentei com vocês da avulsão? Aqui era uma criança por volta de 3 aninhos de idade que bateu a boca e este dentinho acabou, olha, perdendo. Avulsionou, como você muito bem disse. Aí, doutora Lúcia, com 3 aninhos, esse dentinho permanente vai nascer só com 7,5. Ele pode ficar sem o dente? Não deve ficar sem o dente. Sabe por quê? Eu preciso devolver forma para essa arcada. E a forma está relacionada à função mastigatória, o sorrir, o mastigar, o bullying na escola que essa criancinha vai ter porque não tem o dente, entenderam? Então, esta prótese é uma prótese fixa, chama-se prótese de Denari. É um professor, aliás, um querido professor, tá? Que idealizou essa prótese que a gente coloca na clínica, que ela, vê se vocês veem aqui, ela é conectada, ó. Ela, a partir do momento que você coloca, cimenta na criança, tá? Ela é fixa e ela é colada nos dentes. Colada, né? Nos dentes. E ela permite, porque, como vocês viram, ela tem aquele cursor entre os dentinhos da frente e ela permite o crescimento e desenvolvimento. Quem está ouvindo no Spotify, eu vou pôr uma foto no nosso Instagram, @podesorrir podcast, que você vai ver essa prótesezinha aí. Não só a prótesezinha, que eu vou mandar depois pro Fernando, o caso clínico, antes e depois, para vocês verem essa boquinha. Olha que bonito. Então, essa criança volta a sorrir, volta a mastigar, volta a ter os fonemas corretos. Fala, porque assim, uma perda de dente anterior, eu tenho uma alteração da fala, né? Porque eu tenho interposição de linha que já altera a arcada. Então, vejam bem, olha o que é uma perda dentária. E no começo eu falei, tem odontopediatra para chamar de seu. Porque neste momento você pega e recebe daquela mãe, que toda mãe minha, quando chega na clínica, também da doutora Lígia, tem o nosso celular na mão. E o celular pessoal, sabe por quê? Que aquela hora que aquela criança bate a boca, sangra, luxa o dente ou avulsiona, ela tem você para recorrer. Perfeito. Ontem, hoje é segunda-feira, né? E ontem, no meio era 7h30, 8 horas da noite, eu recebi, tá até no meu celular, uma foto de uma cliente minha, que inclusive é de Araçatuba, tá? E que a menininha caiu, levou um tombo e cortou o freio labial, que é muito comum, sangrando muito. Ela me mandou a foto, me mandou o filminho, na mesma hora eu consegui orientá-la. Então isso, gente, é gratificante. Não é aquela consulta que ela tem que ir rapidamente. Muitas vezes você já pode acolher aquela mãe. Então essa mãe é uma cliente para sempre. É uma cliente que sempre vai te indicar. Mas a gente não vive só de indicação. A gente vive da satisfação de ter acolhido aquela mãe naquele momento do trauma. Muito bem então, dito. gente, trauma dentário.
tem que ser visto. E o ideal é que seja no momento oportuno. Aconteceu, tenha um profissional adequado, odontopediatra, para cuidar desse traumatismo. E a Lúcia falou de duas coisas, Fê, que eu acho que é importante. Ela falou de tecnologia, porque veja, ela logo filmou e fez filmou a ferida na boca, a mãe filmou para mostrar, mandou. E aí eu fico pensando, Fê, essa questão da tecnologia, o que a gente pode pensar nisso? Não sei, o que você acha disso? Não, tem muita coisa, tem muita oportunidade. Hoje a tecnologia veio para resolver muitos problemas. Por exemplo, a gente pode fazer um telemonitoramento dos nossos pacientes à distância, né? Sem dúvida. A cliente da doutora Lúcia está em Araçatuba. Araçatuba. Você consegue fazer um telemonitoramento, acompanhar a evolução da criança, o uso do aparelho ou não, né? Então hoje a tecnologia permite que a gente tenha uma facilidade, né? Mais facilidade, mais entrega de informação. O que a gente está fazendo aqui é valiosíssimo, né? Se não fosse a tecnologia, acho que muitas mães que estão assistindo a gente não poderiam ter acesso a essa informação, né? Mas a Lúcia pegou num outro ponto, que é a questão do medo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, esse link comum, tecnologia e medo, né, Fê? A pergunta que eu ia fazer para a Lígia, né, Lígia? A gente viu aqui, a doutora mostrou uma prótese aqui muito bacana, né? Depois, se vocês quiserem, vão lá no nosso Instagram, eu vou pôr a foto. Ô, Lígia, conta pra gente um pouquinho, o que hoje a gente tem de recurso tecnológico na odontopediatria, na odontologia, né? Que a gente pode minimizar, de repente, traumas, que a gente pode melhorar a experiência do nosso paciente, a gente reduzir o impacto do medo, né? Na aceitação desse tratamento. Reduzir o facilitar tempo de tratamento. O atendimento, inclusive, para o dentista, né? Porque a tecnologia acho que veio muito para isso, para facilitar também a vida do dentista ali, clinicamente falando, e a percepção do paciente na cadeira do dentista, né? Que já vem, de novo, às vezes muito traumatizado. Então, um pouquinho na área... Ouvir muito dos pais falando, na minha época não tinha nada disso. Isso, exato. E fala pra criança também. Então, o que é ótimo, só nos ajuda, né? Porque a criança fala, que bom, que agora na minha época tem e eu tô na melhor dentista fazendo por mim aqui. Mesmo. E a experiência que a criança vive no consultório, né? Ela vai ficar com aquilo gravado, né? Tem que ser positiva. A gente chama muito de experiência mesmo, naquele momento ali. Não é, pro pai é rapidinho, não, vamos rapidinho lá, vai, volta, pega o trânsito, não sei o quê. Pra criança não, é um programa, né? A tarde dela passar no dentista, ela adora, enfim. Voltando aí à parte da tecnologia, na parte da ortopedia, muitas vezes, não só ortopedia, vamos falar um pouquinho de ortodontia também, dos alinhadores, hoje em dia, que também está muito em alta, né? Que o pessoal acho que tem ouvido bastante falar. A gente tem hoje o scanner intraoral. De diversas marcas, enfim. O scanner veio para ajudar a gente. Primeiro que eu consigo, na odontopediatria, já fazer o uso do scanner. Eu consigo ali mapear um pouco desse crescimento da criança. Então, com os primeiros dentinhos, depois a gente faz um scanner novamente para ver com a dentição decídua completa, o que modificou. Só me corrija se eu estiver errado, por favor. Vamos lá. O scanner, então, é uma filmadora que copia os dentes da gente e a mordida da gente, fazendo aquilo que a gente antes fazia com aquele material de moldagem, não é Vou chegar na moldagem, exato. Para a gente poder, por exemplo, fazer um aparelho. Um aparelho. Isso. Na ortopedia, a gente tem os aparelhos ortopédicos funcionais que são móveis, todos removíveis. Não trabalhando com a aparelhagem fixa nesse momento. Então, eu preciso copiar a boca daquela criança para poder fazer o aparelho em laboratório. Bacana. Certo? E como que a gente copiava, antigamente ainda se copia assim, porém, o antigo lá a gente copiava com a moldagem, tá? Que é aquela massinha que parece um sorvete ali, que a gente fala para a criança hoje, que parece um slime. Que as crianças brincam de slime hoje em dia, né? Isso aí. É, brinquedo predileto das crianças, o slime. Exato. Então a gente brinca que a gente faz o slime junto ali para poder pôr. Isso quando não se tem o scanner, tá? Mas a gente tem hoje em dia, às vezes, crianças que já chegam traumatizadas, ou até porque já moldaram em algum outro lugar, já teve aquela ânsia que às vezes pode acontecer. Então a gente tem tem à mão o scanner intraoral. Então eu copio a boca daquela criança com essa câmera intraoral. Em crianças pequenas, mesmo a partir de 3, 4 anos já é possível se fazer isso. A gente escaneia, então, a parte de cima, os dentes de cima e a arcada superior, a de baixo, escaneia, faz a filmagem da mordida, e aí sim eu consigo montar ali, estudar aquele modelo digital para o meu laboratório, os laboratórios específicos que também trabalham com isso, para chegar para mim pronto um aparelho ortopédico daquela criança. E é muito legal, né? Porque quando vai fazendo a filmagem da boca, a vai imagem já vai aparecendo na tela e a criança já vai vendo, os pais vão vendo, também, né? Quem não conhece o scanner, eu vou colocar lá no nosso Instagram. Ótimo. Um videozinho de como que é esse scanner. A gente pode mandar para vocês e eles ficam olhando, felizes da vida, né? Oi, tia Lígia, olha minha boca e tal. Eles podem mexer na própria tela ali do scanner. Brincar com a imagem, exato, né? Exato. Eu acho que é muito legal. A criança se envolve muito.
E você falou um outro termo de ortodontia que eu achei muito interessante, que é o alinhador. Sim. Aí agora existe aparelho invisível, alinhador invisível, alinhador estético. O que é isso, Lígia? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Primeiro que a gente hoje com, vamos dizer, o Dr. Google aí, né? Eles já chegam pra gente às vezes com um diagnóstico feito, né? Olha, eu vi aqui que o meu filho precisa desse aparelho, vai usar por tanto tempo, eu só vim pra você fazer. É difícil, né? Então, na área da saúde, a gente encontra muito disso ainda. Então, a gente tem até que desmistificar o que aquela mãe viu na internet, voltar para a realidade, voltar para o foco, ciência, né? Para a ciência ali, claro. O Dr. Google sempre diz no geral, gente. Isso. E o individual e tem muita coisa outra boa no coisa. Google. Sem dúvida, Sim, claro. Sem dúvida. Mas às vezes o diagnóstico, enfim, não bate com aquilo que a mãe leu, né? Não só no Google, mas enfim, internet como um todo. E às vezes chegam até assustados, né? Muitas vezes. Verdade. Com isso. Enfim, a gente desmistifica ali, fala exatamente, volta para o foco, para a ciência, para explicar para aquela mãe cientificamente também o que a criança tem, apresenta, e o melhor tipo de tratamento. O que eu falo para os meus pais hoje, a gente não tem às vezes uma única opção de tratamento, eu tenho algumas opções. Então eu posso tomar a mão ali um aparelho ortopédico funcional que é móvel, aí, de novo, entendendo a família, a criança, se a criança passa o tempo integral na escola, se ela faz uma escola bilíngue muitas vezes, vai atrapalhar na fala da criança. Doutora, o móvel realmente para o meu filho hoje não vai ser a melhor opção. Existe uma outra opção? Sim, podemos tomar a mão ali, a gente tem uma ortodontista conosco há muitos anos, a doutora Raquel Matarazzo, citando ela aqui também, que está sempre colada comigo nos casos, né? Então, tome a mão também, ali um ortodontista na sua equipe, a colega seu, para isso, olha, para esse caso aqui a gente tem alguma outra opção? Então, a ortodontia veio também com os alinhadores, voltando à sua pergunta. Também móvel, no caso, tá? São plaquinhas transparentes que a gente vê de diversas marcas hoje em dia. Uma das quais é o Invisalign. Uma das quais é o Invisalign, exato. Que seria aí o padrão ouro dos alinhadores hoje. Posso dar um dado do Invisalign? Pode. Surpreendente. Claro. Eu ouvi isso de um representante da marca, não é propaganda não, mas eu fiquei chocado porque dá uma noção do alcance do uso desses alinhadores invisíveis, né? Perfeito. No ano de 2021, se vendeu no mundo mais Invisalign ou mais aparelhos desses alinhadores, do que aparelhos individuais de iPhone. Que Meu maravilha, Deus do céu. esse dado eu não sabia. É um dado impactante. Mas que coisa boa das pessoas estarem preocupadas as com o pessoas estão mais sorriso, preocupadas com o seu a sorriso estética, com a do que oclusão, com alguma coisa natural. que na realidade é fundamental na vida de hoje, Também, mas não é tão mas a importante. saúde é melhor, mais ainda, Exato, né? Então muito isso é boa. o mais importante. Então, voltando, aí temos os alinhadores, então hoje, com esse dado aí, né, maravilhoso. Até vou Invisalign. começar a repassar esse dado, que eu acho Muito legal importante. difundir. Tem os alinhadores, como você perguntou. E aí a gente também usa o scanner intraoral para poder fazer os alinhadores. E os alinhadores, enfim, são totalmente digitais, tá, gente? A gente ainda existe a moldagem para ortopedia funcional, para ortodontia, muitas vezes para algum tipo de aparelho ortodôntico. Os alinhadores hoje fazem toda a parte já digital, né, via scanner. Entendi. E os resultados são ótimos. São né? ótimos, né? São Funciona ótimos. tão bem quanto a moldagem. Muito. né? Eu acho que Você- o que a Sim, doutora sim. Lígia colocou muito bem é assim, a importância de um diagnóstico correto naquele momento oportuno para poder se avaliar o que seria melhor para usar. Então, quando você trabalha em conjunto, né? Então, ela é ortopedista, a doutora Raquel é ortodontista, naquele momento, para aquela criança, o que seria mais interessante. Então, por isso que é importante você ter uma gama de técnicas, né? Para que você coloque naquele momento o que seria melhor. Uma criança, por exemplo, na faixa de 8 para 9 anos, não tem espaço para incisivo lateral, e a mamãe não quer um aparelho removível, ela pode usar PDM, que a gente chama de protocolo de dentição mista, que é um aparelho fixo usado para aquela idade na dentição mista. Olha que legal. Mas pode, você consegue, faz naquele momento, consegue o espaço para os laterais, eles nascem e você já remove, entendeu? Hoje Isso a gente tem muita tecnologia hoje, É né? isso, eu ia perguntar naqueles casos de dor, né? Dor, sofrimento, por exemplo, vamos pegar, tem algumas doenças que podem repercutir na própria boca, né? Tem da criança. Então tem essa famosa mão, pé, boca, que é uma doença contagiosa, né? As crianças viral peguem muito na escola. Tem o sapinho, Candidíase, né? Que é a isso. candidíase, né? Que é originário de um fungo. Sim. Tem aquela doença viral também, que é a doença Estomatite herpética. estomatite herpética. Isso. São doenças muito doloridas. Sim. E aí a criança E que hoje sente... teve um surto, né? Tá tendo um surto em São E aí a Paulo. criança que sente dor, sente medo. Sim. Como
como é que é tratar disso hoje com as novas tecnologias dentro do consultório do odontopediatra e de uma clínica integrada como a sua? Olha, muito bem colocado, porque assim, é muito comum a gente ver esse tipo de doença viral. São infecções que normalmente as crianças pegam na escola, que é muito fácil de contágio, né? Essa doença mão, pé, boca, o próprio estomatite herpética, o próprio herpes recorrente, né? Então, por exemplo, a estomatite herpética são lesões pequenininhas na boca toda. A criança fica de 7 a 10 dias, que é o tempo do vírus, né? Com muita dor, babando, não consegue comer, né? Então, o que a gente coloca? Hoje, além do tratamento tópico, né, determinados tipos de medicamentos que a gente pode, sabendo que é viral, né, além de medicamentos que a criança toma para os sintomas, para dor, né, nós temos o laser. O laser é o padrão ouro da colocação nesse tipo de doenças. Então, a estomatite herpética, por exemplo, você faz uma aplicação de laser que biomodula a reparação, que você acelera essa reparação, diminui a dor, diminui o tempo do vírus, né? E você melhora a qualidade de vida dessa criança. Porque às vezes você tem criança que 3, 4, 5 dias sem comer. E o pediatra às vezes nos liga, Lúcia, por favor, eu preciso... Dá um jeito. Dá um jeito que essa criança vai ser internada, né? Porque pode acontecer, sim. Né? Então, assim, o laser é um padrão ouro. Lá a gente costuma trabalhar muito com laser. E o laser não só nessas doenças virais, como a gente está falando, como também em aftas, úlcera traumática, como também no próprio traumatismo dentário, né, em lesões de ferimento de língua ou de lábio, e o laser pode ser muito bem utilizado. Sensibilidade dentária. Também, né? Pensando na cicatrização. Na cicatrização, você biomodula, você melhora a reparação desse tecido quando você extrai, por exemplo, um terceiro molar, que é o famoso siso, né? Você já faz, hoje você medica. Hoje não existe mais aquele medo de extração de terceiro molar. Extrai com um bom cirurgião, que ele vai te medicar previamente, com medicamentos próprios. Depois da cirurgia, ele vai entrar com laser terapia, que é uma luz, né? Que coloca e biomodula. Então, olha quanta coisa a tecnologia nos ajuda. E no traumatismo dentário também, criança bateu a boca, você coloca naquele dentinho, você ajuda a diminuir aquela inflamação, entenderam? E nessas doenças virais, olha, padrão ouro, mamãe. Então, caso vocês tenham, a criança tenha, procure pessoas que façam esse tipo de tratamento, que vai ajudar e muito, porque a criança sofre muito. E uma outra coisa importante também, o laser cirúrgico lá na clínica, a gente faz, no caso, a anquiloglossia, que é o freio de língua, que hoje é muito comum, que é uma das coisas mais procuradas também. O bebê recém-nascido com aquele freio, ou submucoso, ou aquele freio de língua, lingual, mais fibroso, que a criança não consegue. A famosa língua presa, né? A língua presa, não consegue ter o movimento de língua para fazer a ordenha no peito materno. Então, o bebezinho chega lá para nós com 3, 4, 5 dias indicado pelo pediatra, ou a própria mãe que quer, né, quer fazer a amamentação e não está conseguindo. 3, 4, 5 dias? 3, 4, 5 dias de vida, porque nós não podemos perder aquele aleitamento materno, falando desde o início, que é importantíssimo. E esse freio lingual, dependendo do tipo, ele impede, né, o aleitamento materno correto. Então, é feito a cirurgia, que pode ser feito a laser ou não. Lá a gente trabalha com os dois tipos. Doutor, eu estou pensando aqui, essa cirurgia em bebês, vocês fazem algum tipo de sedação? Como é que vocês... Até pacientes mais difíceis de atender, como é que... O bebezinho de 3, 4, 5 dias não há necessidade de sedação, é um bebezinho, né? Os pais estão sempre colaborando, vão saber de tudo, vão assinar um termo, né, de responsabilidade, de anuência, e aquilo não tem necessidade. Normalmente é feita apenas uma anestesia local, tá? Dependendo do tipo do freio, é o tipo de anestesia que é usado localmente, tá? Então, e isso é feito a nível ambulatorial, de consultório mesmo, que pode ser feito, tá? E então não tem essa necessidade da sedação. Mas você colocou um termo, complementando a anquiloglossia, após essa remoção do freio, né, essa frenectomia, que a gente é o nome técnico, você normalmente também avalia a pega da criança depois, e normalmente lá o nosso protocolo é uma consultora de aleitamento materno ou uma fono, depois trabalhar durante 3 sessões aquela linguinha no novo posicionamento. Isso é um protocolo hoje que a gente usa. Fantástico. Libera o freio da língua e treina a sucção. Exatamente, porque você liberou aquela linguinha que estava presa, a criança estava adaptada com aquela linguinha daquela forma. Então, o ideal é que tenha 3 sessões de acompanhamento para que você trabalhe essa musculatura, porque língua é músculo. E o impacto disso? No dia que você faz a cirurgia,
cirurgia, em quanto tempo a criança começa a ter a oportunidade já de deglutir? Fantástica a sua pergunta. Você termina a cirurgia, tira o bebezinho da cadeira, põe no peito da mãe, ela já mama e aquele leite materno já vai ajudar na cicatrização da cirurgia. Gente, o efeito imediato, disso é imediato. Maravilhoso. E mamãe, não deixem de fazer uma coisa relativamente simples, claro que tem que ser feito com especialista, né? Quando Mas não uma boa indicação também, né? Exato, quando tem uma boa indicação, porque assim, não é todo frênulo que é feito. Por isso, e o diagnóstico é muito importante, olhar clinicamente e a pega. A forma, que às vezes é só a pega que a mãe tem que acertar. Para isso, as consultoras de aleitamento materno estão de parabéns, que nos ajudam muito, as fonos também. Né? E tem o teste da linguinha, né, na maternidade. Então, também super importante a gente salientar aqui que a partir desse teste da linguinha já tem esse diagnóstico. Quer dizer, grau, diagnóstico muitas já vem vezes. da própria maternidade, Sim, na maioria das vezes, sim. né? Mas aí, enfim, às vezes é um borderline, que a gente chama, né? Tem que fazer a cirurgia? Não tem. E aí o odontopediatra especializado nessa área é quem vai dar ali o final. Quer dizer, do vem com a diagnóstico. indicação e o que você chama de borderline é o seguinte, está no limite entre fazer ou não fazer. Exato. E aí a pessoa define se vai fazer ou não em função do diagnóstico do odontopediatra. Exatamente, do odontopediatra. Que pode ser corroborado também com outras especialidades, com a fono, que também pode nos ajudar, não é? A própria consultora de aleitamento, o próprio pediatra, porque assim, nós não seríamos soberanos só nisso. Então, aí entra aquela coisa da gente ter uma avaliação em conjunto para poder ter esse diagnóstico correto e fazer ou não a cirurgia. Agora, é importante que devolver esse aleitamento materno, que é o padrão ouro da alimentação infantil. E com relação à sedação, que eu acho que é interessante a gente colocar, é o seguinte, crianças com medo, é muito comum, né? Às vezes já passaram por traumas, às vezes crianças que caíram, bateram a boca, enfim, ou mesmo em consultório, né? O que acontece? Existe sim a sedação, lá a gente trabalha com sedação, a sedação pode ser desde leve até a moderada, a sedação pode ser feita em nível de clínica, de consultório, e que pode ser feito de duas formas, ou através de medicamentos por via oral, tá? Para poder melhorar e alterar um pouco o comportamento da criança e diminuir a ansiedade, que pode ser utilizado, né? Ou através da sedação inalatória. Então, primeiro via oral, medicamentos, ou inalatória, que é o óxido nitroso, que é o gazinho do sorriso, tá? Ou às vezes os dois, que pode ser a medicação via oral, mais o óxido nitroso, que a gente trabalha lá. Evidentemente que são pessoas habilitadas para fazer isso. Não é qualquer um, né? Tá? Tem que ter uma habilitação para isso, tá? Porque são coisas importantes de serem feitas, aliás, tudo na vida, né? Com o respeito ao cliente, com técnica, com excelência, né? Responsabilidade. Com responsabilidade acima de tudo. E finalizando, às vezes a mamãe pergunta, doutora, pode levar para o hospital? Então, assim, quando é anestesia geral, realmente é feito a nível hospitalar, né? Com toda uma equipe de anestesista, de médico e o dentista, o odontopediatra. Em que casos? Em casos maiores. Por exemplo, tivemos um caso de uma criança de 1 ano e meio, que ela bateu a boca e fraturou a raiz do dentinho. Então, era uma cirurgia mais complicada, era um bebê de 1 ano e meio, que tinha que, infelizmente, era extração dentária, fomos para o hospital, né? E que realmente tem que ser feito a nível hospitalar, esse tipo de coisa, mas daí sim, com anestesia geral, a nível hospitalar. Então, hoje tem muitos recursos. O importante, agora, acima de tudo, quando essa criança vai no odontopediatra desde pequenininho, ela não vai ter aquele medo, ela não vai ter aquele receio do motor e de nada. Então, o prazer de ir ao dentista, e eu tenho até umas histórias interessantes, que eu te costumo assim, eu já escrevi 3 livros, agora eu vou escrever uma de pérolas da odontologia. Então, vai virar best-seller. Né? A vida é tão... Todo dia, toda hora, a gente escutando as crianças lá. Então, outro dia, o menininho parece que bateu a boca, a mãe contando, que ele bateu a boca, e eu acho que ele já tinha ouvido eu falar que tinha que, né, tem que vir na tia Lúcia para ver o dentinho que bateu, e como eles gostam, graças a Deus, né, de ir, porque recebe um brinquedinho, um presente e tudo mais, ele virou para a mãe e falou assim, eu tenho que ir lá na tia Lúcia porque eu bati o dente. E a mãe falou, não, a gente vai amanhã e tal. Enfim, ele atormentou tanto. A molecada tá batendo o dente na... O menino já tá batendo o dente. Não é mais intencional. Aí eu brinquei, aí ela virou, você acha
que você tá querendo ir na tia Lúcia. Ele acabou indo lá e falou, você tem mais juízo que a sua mãe. E aí veio, acabamos fotografando, radiografando. Não, muito bom. Esse papo aqui, se a gente pudesse, ficaria mais algumas horas. Né? Eu queria dar uma dica até, para quem quer conhecer um pouco mais, né? Claro. Não só do trabalho do Pode Sorrir, mas do trabalho da Lúcia, do trabalho de todos os nossos convidados, né? Da Lígia, da Lúcia. Nós temos outros convidados que já participaram, né? O Dr. Maurício Querido, doutora Fabiana Brito, doutora Luana Brito. E a todos eles, né? O nosso muito obrigado, né? Sem Dr. Luiz dúvida. Felipe Escabar. Quem quer conhecer um pouquinho mais dessas pessoas também pode seguir nosso Instagram, que é o Pode Sorrir _podcast, né? O @ Pode Sorrir _podcast. Isso aí. Lá vai ter acesso aos rios, vai ter acesso às postagens que a gente sempre faz, né? Os cortes. Então, os bastidores aqui do podcast também, né? Que é o mais bacana. Exatamente, aquele momento que você dá uma tropeçada, aquele momento tava engasgada, que as né? coisas acontecem, né? A vida como ela é. Exatamente. E falando um pouquinho, só pra gente finalizar, Fê, da vida como ela é, nós temos aqui duas profissionais com uma experiência de vida muito grande, com uma experiência na área do cuidado com os pacientes muito grande, e duas mulheres, eu falo, incríveis, né? A Lígia e a Lúcia. Queria que elas contassem um pouquinho sobre a formação, sobre o ser mulher, né, numa profissão como a nossa, o que foi começar a profissão enquanto mulher, quando a Lúcia começou, né, na carreira, os desafios, e os desafios disso, e o mesmo para a Lígia na sequência. Muito bem, eu comecei, como eu falei para vocês, né, em 83, aí, como especialista em odontopediatria. Era uma área que, na realidade, as pessoas falavam assim, odontopediatria, você vai tratar só de criança, Lúcia? Sim, só de criança, a vida inteira foi só de criança. E os dentistas hoje, eles odeiam odontopediatria, né? Em geral, mas, graças a Deus, né, que existe odontopediatra. Que bom que existem os odontopediatras. E que existem os outros de adulto aí, pra gente poder indicar e trocar. Precisamos né? profissionais em todos os segmentos, Natural. Mas a odontopediatria é fundamental. É a base, gente, a construção. É a construção. E a gente que faz, eu digo assim, não estou falando da Lúcia Coutinho, eu estou falando do odontopediatra raiz, né? Tem que estar no DNA. Sabe? Você tem que estar no seu DNA, a criança, o acolhimento, o entendimento, aquela coisa de fazer aquilo por aquela criança, naquele momento. E seja ela qual for, não existe criança chata, não existe criança com birra, não existe. Existe sim uma criança que se apresentou daquela forma e nós, profissionais, que resolvemos fazer odontopediatria, vamos entender. E para cada criança vai ter um tipo de tratamento. Então, eu comecei lá em 83 como especialista, as pessoas falavam, olha, odontopediatria não dá dinheiro. Era uma coisa que a gente ouvia. Estou falando isso porque a gente agora está falando da área técnica e a área do dia a dia, né? Para os odontopediatras que estão assistindo aqui, ouviram. E eu falava assim, independente de dar dinheiro ou não, ela me dá uma satisfação muito grande. E eu me embrenhei nesta área, né? Desde 83, como eu falei para vocês. Buscando fazer isso, montamos um grupo, né, que a gente tem há 25 anos já, que chama-se ATRAME, Atenção Transdisciplinar Materno-Infantil. Hoje está vinculado à Unifesp, que a gente tem até um curso lá dentro da Escola Paulista de Medicina, onde a gente visa buscar justamente essa integração das especialidades. Então, a gente foi fazendo a diferença, que não era só tratar daquele dentinho mole que está caindo e você chega lá e tira. Não. A gente foi tratar daquela criança com respeito ao dia a dia dela, ao crescimento dela, ao medo dela, à ansiedade dos pais. E aí, a partir disso, a odontopediatria ficou muito gostosa de ser feita, porque a gente via que o resultado é maravilhoso. Então, como eu disse a vocês, no auge dos meus 39 anos, eu já peguei 3 gerações na clínica. Né? Geração de todos os tipos, inclusive a de hoje, pós-pandemia, que está tendo que ser um outro desafio. Outro desafio, são desafios diários, né? E a gente está aí para isso. Já sabemos dos trabalhos de 2022 que saíram que a pandemia alterou bastante, aumentou o número de cárie, alterou a alimentação, porque a criança come mais vezes, estava em casa. Infelizmente, a parte da higiene deixou de lado, porque está em casa mesmo, então não tem mais rotina aquela criança. Então, nós estamos voltando... Problemas odontológicos, Lúcia, como disse o artigo do New York Times, Sim. A pandemia dentro da pandemia, Sim, né? sem Os dúvida. problemas odontológicos se tornaram uma pandemia dentro da própria pandemia. Exatamente. Então, isto hoje, nós vamos ter que enfrentar. E posso falar uma coisa para você? Eu, Lúcia Coutinho, sou movida a desafios. Eu acho que o dia a dia que a gente pega e faz a diferença naquela criança, naquele adolescente, naquele adulto que hoje de 30 anos, que trata comigo desde 2, 3 anos de idade, né? Que chega lá sem cárie, é uma satisfação. Então, assim, eu posso dizer uma coisa.
vida. Eu sou uma pessoa realizada como mulher, como mãe, como profissional. E, acima de tudo, compartilhar conhecimento. Eu acho que o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Lúcia, enquanto você fala tudo isso, né, e o teu olho brilha e o olho da gente brilha. Brilha. E aqui você sabe a vida como ela é, né? Porque enquanto a Lúcia está falando, eu estou ouvindo aqui no ponto, gol! Gol, porque nós estamos em plena Copa do Mundo, é gol da Inglaterra. Ah, meu marido está feliz. Seu marido está feliz. Ele e é gol, e assim... Que golaço, que golaço, Lúcia. Que golaço da Lúcia. Que golaço seu. E aí a gente tem mais que fazer que os odontopediatras a nível Brasil, que graças a Deus tem muitos amigos a nível Brasil, que tenham esse brilho nos olhos, essa garra, essa vontade de fazer o melhor. O teu gol foi mais bonito que o da Inglaterra, e olha que eu nem vi o da Inglaterra. E a odontopediatria brasileira, aí não é a Lúcia Coutinho, né? Eu sou uma delas, que, né, uma no infinito mundo. A odontopediatria brasileira está de parabéns. Eu tenho que dizer para vocês, é um orgulho ser odontopediatra. E hoje, mãe de uma ortopedista funcional, mais orgulho ainda, né? É isso aí. E Lígia, conta um pouquinho, Lígia, pra gente essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que hoje a grande maioria dos profissionais de odontologia do Brasil são profissionais né, do sexo feminino. Então, como é que é isso para você que já entrou no mercado numa outra fase? Uhum. Bom, primeiro, né, gente, com um exemplo desse em não casa, tem o que falar, né? Difícil, né? Na verdade, assim, uma honra tê-la como meu exemplo, né? Ela é uma inspiração, vou falando da minha mãe agora aqui, não da doutora Lúcia em si, me criou minha irmã aí, ela e meu pai, claro, sempre juntos, mas trabalhando como ela trabalhou, de prefeitura, dando plantão, e a gente ainda como criança pequena, né? Com a ajuda toda que ela teve. Enfim, ela é meu exemplo hoje, minha inspiração diária. Trabalhar com ela como doutora Lúcia, como mãe, é muito gratificante. Eu aprendo todos os dias da minha vida aí. Falando um pouco da minha formação, ser dentista desde quando, né? Com a minha mãe sendo dentista, é muito comum até. Porque a mãe é dentista, o pai é dentista, você virou dentista, enfim. Eu até brincava, né, mãe, que eu ia ser dentista de dia e cantora à noite. Verdade. Porque eu fiz aula de canto por muitos anos. Era uma área que eu gostava muito também, mas não fui ser cantora como profissional, então fui ser dentista e desde então eu já ia na clínica quando criança, ainda menor, gostava muito do que eu via, gostava das crianças de lá, enfim. E aí não escolhi odontopediatria como especialidade, fiz USP como formação. Um mérito meu, ainda bem, né? Porque eu acho que tem muito disso também. Você é filha da Lúcia Coutinho. Sim, eu sou filha dela, mas eu me formei num lugar, né, maravilhoso, a USP, a melhor, claro. E aí fui buscar o que eu gostava dentro da odontologia. Por sorte, deu match, né? A gente escolheu aí trabalhar na mesma área infantil, vamos dizer assim. E são áreas complementares, hoje, como a gente disse, né? Ortopedia com odontopediatria. E aí a nossa equipe hoje de juntas lá, eu como mulher, já casada, ainda não tenho filhos, tá? Tenho os meus filhos na clínica, né? Que eu brinco que as minhas crianças todas já viraram filhos. Me programo agora para ser mãe. Então vai ser um novo desafio na minha carreira, com certeza. Tendo lá a minha equipe como, né, me ajudando, com certeza, a minha mãe ainda na ativa. Não aposentada ainda, tem muito chão para ela, graças a Deus, e muita garra e muita luz ainda para ela, que vocês estão vendo aqui hoje, né? Exato. Isso. Acho que a gente vai seguir juntas por muitos anos. Então é isso, agora vai ser um desafio para mim ser mãe, ser dentista junto, né? Ser autônoma aí no Brasil de hoje. Com a ajuda do meu marido, né, que me apoia em tudo. Então, assim, congresso, curso, podcast de segunda-feira, é isso aí. Então, estamos aí e acho que só agradecer. Você sabe que você falou uma coisa, que eu sou filho de dentista também, né? E muita gente fala, é fácil, você foi ser dentista porque teu pai é dentista, porque tua mãe é dentista e tal. E olha, eu vou falar para você, olhando no exemplo da tua mãe, que me remete muito ao do meu pai. Obviamente os pais da gente influenciam a gente no critério de decisão, mas a coisa que mais me influenciou, e pelo que eu ouvi muito, né, eu falo assim, a gente tira das palavras, mas a gente tira do olhar muita coisa, né? O encantamento que a gente tem
com a empolgação deles, com o amor que eles têm. Sim. Então, na realidade, eles nunca disseram pra gente, faça isso ou faça aquilo. Mas o amor, a maneira dedicada com o qual eles conviveram com essa profissão, né, e se dedicaram, o exemplo, né? O exemplo de dignidade, de pessoas dignas, éticas, empolgadas, amorosas com o mundo ao seu redor e com aquilo que fazem. Não tem como a gente não se apaixonar por essa paixão, né? E isso influencia muito no ser dentista. Eu me coloco muito no teu lugar. É, legal. Muito legal. Muito bom, gente. E a Lígia muito colocou, bom. que eu vou só finalizar aqui, o seguinte. Eu quero agradecer ao meu marido também, porque na Tem que realidade, agradecer. Dúvida, é um como a gente time, tá falando, é um time, ele me ajudou e muito, porque eu dava plantão de 24 horas com 2 crianças pequenas, tinha um staff em casa que ajudava, mais o marido ali. Então eu tô falando para vocês, a gente tem que ter um apoio familiar, que isso é fundamental. Isso eu tive a vida inteira e venho de uma criação também de uma mãe extremamente forte, de uma mãe também empreendedora, né? Hoje ela não está conosco, faz 3 anos que foi embora, mas foi supervisora, foi coordenadora, uma pedagoga maravilhosa, que nos ensinou essa garra, né, Lígia? Nossa avó Cida aí. Sim, sem Cida dúvida. Coutinho, que nos deu isso aí de bom, né? E uma frase que eu gostaria de deixar, que não é minha, é do Shawn Achor, que eu gosto muito e vou parafraseá-lo. Para você ser feliz, né? As pessoas pensam assim, você tem que ter sucesso para ser feliz. Mas você não precisa ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. É o inverso. Então, é o inverso. Eu acho que o Shawn Achor foi muito feliz quando ele disse isso. Então, seja feliz que o sucesso vem. O comprometimento seu com a sua profissão, o que você vai ganhar, vem, é uma consequência daquilo que você faz bem feito, com amor, com acolhimento e com humanismo. É isso aí. Eu acho que a Clínica Coutinho representa isso e eu só tenho a agradecer esse momento que tivemos aqui, estarem sempre às ordens, acho que Lígia também, né, para que a gente possa servir, ajudar, compartilhar. Contem conosco sempre. Fê, e me tenha sentindo ainda dúvida. mais feliz, eu me despeço aqui, passo a bola para você, para que você faça o encerramento. Não, Muito vamos. obrigado aí pelo podcast de hoje. Episódio 3 entregue com sucesso, com louvor, muito conteúdo para quem ficou aqui assistindo o nosso bate-papo. E Espero muita que tenha- felicidade. Exatamente, todo mundo sorrindo aqui. Espero que tenha contribuído para você que tem filhos, que é avó, que é tio, né? Então compartilhe esse conteúdo com pessoas que você acha importante. O quanto essas duas colegas aqui estudaram e o que elas compartilharam com vocês em quase, acho que 2 horas aí de bate-papo, né? Vocês não vão achar em lugar nenhum, né? Então, quero agradecer imensamente Lígia, doutora Lúcia, que é Nós que uma agradecemos. parceirona Obrigada. aí. Obrigado sempre, a elas de vou coração. sempre encher o De saco coração. dela para ela vir aqui bater papo Nós com a vamos estar gente. sempre juntos e vou dizer uma coisa para vocês. Aí isso eu vou confidenciar. O trabalho da ABEL, Associação Brasileira de Empreendedores de Odontologia, é um trabalho maravilhoso e a gente precisa ter isso. E a gente tem o apoio do Fernando, que ele nos auxilia muito lá na clínica e isso é fundamental, porque a gente tem uma empresa, né? É uma empresa que Sim. a gente tem que entender que Sem tem esse dúvida. lado também. Tá Valeu, bom? doutora, obrigado. Então, você que gostou aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue a gente também lá no Instagram, @PodeSorrirPodcast. Sigam a Clínica Coutinho também, a Lígia Coutinho, a doutora Lúcia Coutinho também, que elas compartilham semanalmente conteúdos que podem ajudar você a cuidar melhor dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, né? Relembrando aqui o evento dia 8 de dezembro, para quem quiser conhecer a Abel, quem quiser participar, fazer networking, trocar informações com outros empreendedores, são todos muito bem-vindos, né? E dia 30 de novembro a gente vai ter uma palestra gratuita de empreendedorismo na odontopediatria, né? Então a Nós gente vamos tem estar um junto grupo com você lá. de odontopediatras aí que a gente vai levar essas informações, né? Como olhando a odontopediatria como negócio, né? Então, encerramos aqui o episódio 3, está entregue. Obrigado vocês que ficaram até agora. E vamos sorrir aí. Todo mundo pode sorrir. Um abraço. Pode sorrir, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Até no mais. coração. Beijo, beijo.